E é óbvio, né, que da mesma forma que eu tô falando aqui para você, você pode ter uma pergunta na sua cabeça, mas tá aumentando minha credibilidade, mas mesmo assim eu não tenho oportunidades onde eu trabalho. Não tem problema, porque da mesma forma que eu tô explicando para você um caso histórico, algo que eu construí, a partir do momento que você constrói isso onde você trabalha, isso vira um caso seu, e aí você pode usar isso quando você estiver passando por um processo seletivo, pode aparecer uma pergunta lá, entende? Pode aparecer uma pergunta. Tenho muito problema. Como você resolve o problema no planejamento de materiais? Se você fizer um caso assim, você explica de ponta a ponta o que foi feito, os 3 conceitos, como que você conectou tudo isso e tal, e isso aumenta a sua credibilidade. E aí, se você tem mais credibilidade, isso aumenta as suas chances de crescimento. E aumenta as suas chances de ganhar mais também. Uma coisa está conectada na outra. Então, estes 3 conceitos resolvem isso e muito mais, tá? Coloquei 3 pontinhos aqui, porque a lista aqui, eu consigo listar 100 benefícios, tá? Mais de 100 benefícios do entendimento desses conceitos, mas não dá para seguir na lista aqui, porque com certeza você está interessado em saber que conceitos são esses, como que eu aplico tudo isso no meu trabalho, como que eu conecto essas coisas e como isso pode mudar a minha vida, tá? Primeiro que são conceitos que você vai olhar no primeiro momento e vai falar, muito simples. Muito simples. E por isso que eu tô falando. Isso é a base de tudo. Tá? São simples. E como tudo o que é simples, se for bem aplicado, ok? Muda completamente o seu resultado. Por isso que eu falo, eu não falei ainda, tá? Mas acompanha a aula até o final. Não para agora. Vou falar. Vou dar uma pitada dos 3 conceitos, depois eu vou entrar no detalhe, mas você precisa acompanhar até o final a aula para você entender, porque eu vou trazer exemplos, formatos, painéis, quadros, como você projeta, como você analisa, como você conversa com as pessoas, como que você faz tudo isso funcionar, ok? Então, primeiro uma pitada aqui dos 3 conceitos. Quais são estes conceitos? 1. Horizonte. 2. Granularidade. Tempo. E 3. Granularidade da análise. Estes são os 3 conceitos de base. E aí eu vou explicar superficialmente uma pitada dos 3 conceitos aqui. E para você entender, tá? Eu vou me colocar maior. Tela inteira aqui. Uma pitada dos 3 conceitos. Então, horizonte de tempo, granularidade de tempo e granularidade de análise. E entenda que você precisa assistir a aula inteira para entender isso com profundidade. Não adianta você pegar só um pedacinho aqui e falar, eu já sei isso e vou aplicar. Isso não funciona, tá? O que eu estou te falando em 100%, tá? 100% das empresas que eu entrei, estes conceitos eram mal aplicados. Em 100%. Multinacional, empresa de renome, empresa que tinha sido até premiada no processo de SNOP e tal, eram mal aplicados. Então, entenda esses 3 conceitos de ponta a ponta. Então, esse é um ponto. Primeiro conceito, horizonte de tempo. Você precisa ter clareza do seu horizonte de tempo. Você está planejando para 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 12 meses, 18 meses, 5 anos, tá? Primeiro ponto. E aí eu vou te explicar que tipo de decisão você toma, como você conecta as coisas para olhar um horizonte de tempo menor ou maior. Porque as suas decisões são diferentes, os seus problemas são diferentes. E você resolve muito problema, tá? Dá para afirmar, tá, que o horizonte de tempo correto e a análise correta resolve 80% dos seus problemas. 80%. Então você entender a importância disso. Segundo ponto, granularidade de tempo. Como que você avalia este horizonte? Você vai dividir ele em dias, vai dividir ele em semanas, vai dividir ele em meses, vai dividir ele em trimestres. Como que você vai fazer isso? Que tipo de divisão você faz? Como você conecta as coisas para conseguir fazer essa divisão? Segundo conceito fundamental, pode parecer simples, mas é extremamente mal utilizado, tá?
mas muito mal utilizado. Muito. Você vai entender por quê. Granularidade da análise é outro que é muito mal utilizado. Você vai avaliar por item, família de item, grupo de máquinas, grupo de ferramentas, vai avaliar por máquina, vai avaliar que tipo de análise você vai fazer, qual que é o nível de detalhe que você vai entrar, e quando você conecta a granularidade ao horizonte de tempo e a granularidade do tempo, isso junto faz mágica, tá? Isso resolve 80% dos seus problemas, como eu já falei, tá? Entenda isso.